Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui na sequência daquele vídeo para discutir como é que você faz agora para, de fato, resolver o exercício. Tudo que a gente falou até agora era muito para a gente conseguir entender o texto, entender o que está se passando na questão, para daí começar a resolver. Então agora eu falo com vocês especificamente sobre como resolver esses exercícios. Essas questões de modelagem que envolvem esses números, de repente eles vão virando letras que de repente voltam a ser números, você fala assim, meu Deus do céu, o que eu preciso fazer? Então vem comigo que a coisa vai dar certo. Se você seguir esse procedimento, as coisas provavelmente vão dar melhor para você, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a questão. A gente tinha parado aqui, tá bom? Então, se você não viu o vídeo anterior, peço para que dê uma olhada de volta ali, para que a coisa funcione da melhor maneira. Bom, olhando para isso, o que acontece? A gente quer saber o maior faturamento mensal possível. E a gente vai percebendo o quê? Que o faturamento vai tendo alteração a partir do preço e da quantidade. E se fala assim, aumentei 5, diminui 8, deu um valor. Quando eu diminui 5 num e aumentei 8 no outro, deu um outro valor. Então, eu tenho que tomar um cuidado para não achar que, então tanto faz, porque vai ficar tudo equilibrado. Você vai percebendo que a verdade não é essa. Então, existem alguns jeitos de fazer esse tipo de problema. A primeira coisa que você vai fazer quando for de fato resolver. Primeira coisa, é que eu faço até questão de olhar para vocês nesse instante, porque a primeira coisa você não pode esquecer é de nomear as variáveis. Você precisa deixar claro para você, desde o começo do exercício, o que representa cada uma das letras. Você pode chamar de x, de y, de t, de z, não interessa, mas deixe claro o que representa cada uma das variáveis que você atribuiu. É claro que vale a pena você chamar a variável com uma letra que faça sentido para o enunciado. Né? Então, se eu vou falar de preço, talvez você queira usar a letra P. Tá bom? Eu posso usar a letra A? Até pode. Mas vamos entender que para facilitar o seu processo, é melhor usar uma letra correspondente. Beleza? Então, primeiro ponto, nomear as variáveis. Então, vamos voltar aqui para a questão. Assim, qual é o maior faturamento mensal? Bom, eu sei que a cada 5 que aumenta, a quantidade diminui em 8. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de X, aliás, eu vou chamar de A, é o número de aumentos de R$ 5. Tudo bem? Então, estou chamando de A o número de aumentos de R$ 5. Primeira coisa que eu fiz é nomear as variáveis. Quais são os dados do problema? Bom, a gente tem eles aqui contemplados de maneira numérica, com exemplos. Como é que eu faço isso aqui com letras? Então, vamos organizar os dados e esse é o segundo ponto de atenção. Então, por favor, primeiro ponto, nomear as variáveis. Segundo ponto, você vai organizar esses dados a partir dessa variável que você atribuiu. Você fala assim, como assim? Vem comigo. Você fala assim, olha, quando era 50, eram 500 pessoas. Quando era 50 mais 5, então era isso, eu tinha 50 mais 5, e eu fiquei com 500 menos 8. E se eu fizesse dois aumentos de 5? Se eu fizesse dois aumentos de 5, eu faria duas reduções de 8. Mas e se eu tivesse feito 3 aumentos de 5? Eu teria diminuído o 8 três vezes. Poxa, mas se eu fiz A aumentos de R$ 5, então eu tinha 50 mais 5 vezes A. Então, um aumento, 55. Dois aumentos, 60. Três aumentos, 65. Uma redução de 5. A menos 1, 45. Eu ia ficar com 500 pessoas menos 8 vezes A. Porque para cada aumento que eu faço de R$ 5, eu diminuo 8 pessoas. E como é que a gente montou essa última coluna? Bom, essa última coluna é o faturamento, é o produto da quantidade de pessoas vezes quanto cada uma delas paga. Então, no faturamento aqui, a ideia seria fazer o quê? Multiplicar uma coisa pela outra. Eu sei então que o faturamento, que eu vou representar a partir de agora pela letra F é o faturamento mensal. Vocês me desculpem a caligrafia aqui que não está das melhores, mas eu espero que esteja fazendo sentido.
E aí você vai perceber que você não precisa nem mais ficar lendo o texto. Como é que eu calculo o faturamento mensal? Bom, o faturamento mensal é o número de pessoas, que é 500 menos 8A, vezes o valor, que é 50 mais 5A. Beleza? Esse é o nosso faturamento. Você percebe que com isso você já tem uma função matemática? Nesse caso, eu sei que o faturamento depende do número de aumentos, ou seja, F depende da letra A. E isso eu posso deixar organizado da seguinte maneira. A minha letra F depende da variável A. Se eu souber o valor do A, eu sei o valor do F. Qual era a pergunta mesmo? O faturamento máximo. Agora você vai fazer o quê? E aí vem o próximo estágio da nossa discussão. Atribuiu o nome às variáveis, organizou os dados, montou a equação, a função, o que quer que seja necessário para o problema, nesse caso aqui montamos a função, vem o quarto estágio, que é resolver. Agora você vai resolver. Agora você vai usar aquela parte técnica matemática para que você consiga obter a resposta. Tudo bem? Então vamos resolver essa equação. Bom, como é que você faz para resolver isso? Tem vários jeitos, tá? Então eu não vou ficar aqui entrando no mérito de como é que você faz a parte técnica disso, tá bom? Um jeito possível seria fazer a distributiva. Eu falo desse jeito porque eu acho que é o que a maioria das pessoas acabaria fazendo. Bom, quando você fizer essa distributiva, você vai chegar em menos 40a ao quadrado, mais 2100A, mais 25.000. O que configura uma função do segundo grau. E o que nós queremos? O faturamento máximo, ou seja, eu quero o y do vértice. E aí eu queria um pouco mais da sua atenção aqui. Porque o que é muito comum? É as pessoas fazerem o x do vértice e achar que resolveu o problema. Então, entenda que existe um quinto passo. Você vai atribuir nomes às variáveis, vai organizar os dados, vai montar a equação ou a função necessária, vai resolver a equação que você quer. Mas depois que fizer tudo isso, você tem que responder o que foi perguntado. Então, quero dizer o que com isso? Nada impede você de chegar aqui e falar assim, quer saber? Vou calcular o x do vértice. Nesse caso, o a do vértice, né? Então, se você for calcular o a do vértice aqui, você vai falar assim, eu aprendi a calcular, e aqui com aspas, tá? Porque não está com letra x, mas enfim, o x do vértice vai ser o quê? Vai ser menos 2100 dividido por 2 vezes a. No caso, o menos 40. Ao fazer esta conta, você vai descobrir que esse x do vértice vai dar 26 e 25. E há quem chegue aqui e acredite que a questão acabou. Mas entenda, a pergunta era sobre o faturamento, e é por isso que é importante eu definir qual é a minha função, qual é a minha variável. Eu não quero saber o valor do x do vértice, eu quero saber o valor do y do vértice. Então, isso daqui ainda não responderia o exercício. Para responder o exercício de fato, você deveria fazer o quê? Calcular o y do vértice. E aí você pode falar que é o tal do menos delta sobre 4a, pode pegar o x do vértice substituir, enfim. De novo, não quero entrar no mérito aqui da parte técnica matemática do exercício. É mais para você entender qual é o procedimento. Tá bom? Se você fosse jogar essas informações na função, você chegaria num total de 52.562 reais e 50 centavos. Esse seria o maior faturamento que você consegue. E você consegue isso quando você faz 26 aumentos de 5 reais e aumenta mais um quarto desse valor. Em outras palavras, quando você faz 26,25 aumentos,
de R$ 5, você consegue um faturamento de mais de R$ 52.000, que é o maior faturamento possível que você conseguiria. Muita coisa, você fala assim, nossa senhora, entenda, os passos são sempre esses. Você pode mudar a estratégia ao longo do caminho. E eu te mostro um outro jeito de fazer isso no próximo vídeo. Mas eu queria que ficasse claro para você isso. Esses 5 estágios são fundamentais para você. Então, primeiro, nomeie as variáveis. Isso vai resolver muito dos seus problemas. Segundo, organize os dados. Tem gente que faz de qualquer jeito, isso não vai dar certo. Terceiro, monta a função, a equação necessária para você resolver o exercício. Quarto passo, você vai de fato resolver a equação que você obteve. E quinto e último passo, verifique se a resposta que você está obtendo é de fato aquilo que foi perguntado. Ou seja, tome muito cuidado entre o que é resolver a equação e responder o problema. Para te mostrar que essa mesma questão poderia ser feita de um outro jeito, mas passando por todas essas etapas, eu vejo você no próximo vídeo. Rapaziada, até lá!